Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos comentar a questão 41 do Livro dos Espíritos, que está no capítulo 3 da criação, ainda na parte primeira das causas primárias. A pergunta é a seguinte: pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? E os espíritos respondem sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, aqui nós entendemos que da mesma forma, como o nosso corpo, que reveste o nosso espírito quando estamos encarnados aqui na Terra, à medida que ele vai envelhecendo, que vai passando o tempo, ele vai envelhecendo até nós chegarmos no fim, desse ciclo material, que é o nosso corpo. E aí é onde acontece a nossa morte do corpo. Mas quando essa matéria, esse corpo material morre, essa matéria que o compõe desaparece? Essa é a pergunta, Não, nós sabemos que não desaparece. Nós sabemos que a matéria que compõe esse corpo vai lá para a Terra, ela se transforma em adubo, que vai dando vida a outros seres e ela vai se transformando. Então, a matéria, ela não se extingue, ela não desaparece, ela não some no espaço. Ela simplesmente se transforma. E a matéria também evolui. À medida que o tempo vai passando, à medida que essa matéria vai sendo burilada e transformada, ela vai ficando mais leve, menos densa. E aí, quando nós falamos do espírito, porque aqui os espíritos respondem que os seres vivos também são renovados. Quando nós falamos dos seres vivos, nós estamos falando do espírito, na verdade. Nós estamos falando que essa matéria que compõe o espírito, que forma o espírito, ela é uma matéria que, à medida que ela vai envelhecendo, ela não morre. Ela não fica mais fraca, mais frágil. É o contrário. Ela vai evoluindo, ela vai ficando mais leve, ela vai ficando mais perfeita. E de que forma nós evoluímos? De que forma nós fazemos com que essa matéria fique mais leve, fique menos carregada, fique mais densa? E de que forma acontece essa renovação espiritual? Essa renovação espiritual, ela vai acontecendo à medida que nós vamos despertando a centelha divina em nós. À medida que nós vamos nos conectando mais ainda com as leis divinas, colocando em prática. No comentário do Espírito Miramês sobre essa questão, ele pontua tudo isso, E ele faz uma colocação muito interessante aqui. Ele fala o seguinte, que o espírito, quanto mais velho que nós temos que dizer, velho de despertamento, mais se integra na juventude. E a sua consciência avança para o infinito. A evolução da alma é, pois, sem limites, transcendendo os limites que os homens compreendem. Então, a matéria, ela evolui também. Essa matéria grosseira que está aqui na Terra, que compõe o nosso corpo material. E o espírito, o nosso espírito, ele tem uma forma de evolução, uma forma de renovação diferente. Não é? Porque nós sabemos que a matéria ela não se desfaz, ela apenas se renova, ela se transforma. Tá bom? Então isso precisa ficar muito claro. Precisa ficar clara essa diferença da questão
da evolução material do espírito e da evolução material dessa matéria mais densa que compõe o nosso corpo aqui na Terra. E aí, o Miramês conclui, né, a fala dele sobre essa questão, dizendo o seguinte: se queres compreender as mudanças e transformações de tudo e o despertamento do espírito, o porquê, o que é necessário? Aí o Miramês comenta: é necessário amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o princípio de toda sabedoria humana e divina. Por isso eu falei da centelha divina, porque todos nós temos no nosso íntimo essa centelha divina. Ela pode estar dormindo, adormecida, apagada, mas à medida que nós vamos evoluindo, essa centelha vai acendendo. Ela vai ficando mais brilhosa, ela vai ficando mais bonita. E de que forma eu deixo essa centelha mais luminosa, essa centelha mais bonita e mais brilhosa? À medida que eu amo o meu semelhante de verdade, à medida que eu pratico a lei de amor que Deus nos ensinou. Então, é tão perfeito isso que essa evolução material, ela está intimamente ligada, essa renovação material está intimamente ligada também com a nossa evolução espiritual. Nós precisamos burilar o nosso espírito e burilar nos equilibrando, nos aproximando de Deus, ficando mais juntinho dos seus ensinamentos, colocando em prática esses ensinamentos. Mas se a gente não coloca em prática, igual o Miramês faz esse comentário aqui, quem quiser ler na íntegra, é muito interessante. Ele comenta isso. E quem não quer? E quem não faz por onde despertar essa centelha divina? Ele vai ter que despertar de uma forma ou de outra, ou pelo amor, ou pela dor. Então é onde vem o sofrimento, né? O sofrimento é esse aliado do despertar, dessa renovação íntima. E para fechar, ele coloca: então passarás a entender pelo sofrimento, pela leitura dinâmica da vida, e começarás a ter o maior respeito e a melhor vivência com a harmonia, por encontrares as sendas do amor verdadeiro pelo agente da agressão. Então, se eu não vou renovar o meu espírito pelo amor, eu vou renovar pela dor, pelo sofrimento. De uma forma ou de outra, eu vou burilar o meu espírito, eu vou renovar o meu espírito. Assim como acontece a renovação da matéria nos mundos, que formam os mundos. Lembrando que essa matéria não se desaparece no espaço, ela não vai desaparecer. Ela vai simplesmente se transformar, renovar. Porque nada desaparece, nenhuma matéria se desfaz. Ela apenas se renova, se transforma. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus.